Bom dia, colegas petroleiros. Eu espero que todos vocês estejam bem. E a partir de hoje, a partir deste vídeo, vamos estabelecer um, um tipo de relacionamento, de conversa entre a gente, um pouco diferente do que tem acontecido. Você certamente já ouviu falar do Fórum em Defesa da Petros. Esse Fórum em Defesa da Petros existe desde é, o início de 2018, digamos assim, tá? E ele era composto no início apenas por é, entidades sindicais e associações. Com o decorrer do tempo e das necessidades e da discussão de como pagar o déficit de 2015 e 2018, muito mais gente foi se aproximando do fórum e trabalhando quase que diariamente, ou eu diria quase que semanalmente, uma vez por semana, porque o fórum chegou a trabalhar semanalmente, para que pudéssemos chegar a uma construção de algo que pudesse ser menos ruim, né? Você já não viu essa menos ruim pela primeira vez. E aí aconteceu que foi feito um acordo com a Petrobras e com a Petros e se chegou ao novo formato de pagamento, a nova proposta de pagamento, chamada NPP, do déficit. Muito bem. Naquela época, existia um grupo formal, né, criado pela Petros para discutir esse tema. Era o GT Petros. Né? Discutia sobre qual a forma que poderia ser encontrado de fazer o pagamento sem que tivéssemos que arrancar todos os cabelos que tínhamos na cabeça naquela época. Participavam deste fórum oficial ou desse grupo oficial apenas as duas federações ou as três federações sindicalistas, né? O Sindimar, FNP, FUP e também um representante ou dois representantes da AIPET. Esse era o fórum oficial, com a participação, inclusive, de alguns de alguns colegas que eram conselheiros. Como o volume das atividades e das questões a serem discutidas era muito grande, se criou o fórum para que o fórum discutisse todas as propostas, o andamento da negociação com a Petros e com a Petrobras e propusesse ao grupo oficial formado pela Petros uma alternativa àquilo que estava sendo proposto pela Petros. Então, quem participava deste fórum naquela época? A EPET, a ANBEP, GDPAP, Sindipetro RJ, FNP, FUP e Sindimar. Além de grupos informais da internet, como por exemplo os Cabeças Brancas, da qual eu sou fundador, e participamos de todas as reuniões. A pergunta que cabe nesse instante de esclarecimento é o seguinte: o fórum decidia alguma coisa? Não. O fórum nunca decidiu nada. O que o fórum fazia então, Ângelo? O fórum discutia as propostas que a Petros trazia, ou melhor, que os participantes do grupo formal formado pela Petros traziam, eram discutidas, a discussão era ampliada, havia participação de atuário inclusive do GDPAP, atuário da AESAP, que também participava do fórum, né?
Então, muita gente participava da discussão, do encaminhamento de uma solução que era apresentada ao grupo formal, que participavam os componentes que a Petros e a Petrobras haviam definido, e que se empenhava profundamente em discutir alternativas às propostas da Petros. Você pode dizer, tudo bem, pô, esse grupo tão grande de aconselhamento, vamos assim chamar, discutiu tanto e acabou criando uma coisa que, a rigor, não é tão boa quanto poderia ser. Acreditem se quiserem, tá? Eu vou dar meu próprio testemunho de quem passou quase 2 anos participando de todas as reuniões, eventualmente uma ou outra posso ter faltado, mas de quase todas, e a coisa era muito séria, mas não era um fórum decisório. No fórum não decide absolutamente nada. O que o fórum faz é estudar, encaminhar, sugerir e fazer com que se discuta ampla e profundamente cada questão, verificando o impacto das questões que são sugeridas pela Petros ou pela Petrobras, ou por ambas, e levava esses temas discutidos, estudados, aprofundados para o grupo que trabalhava formalmente. E com isso chegou-se àquele famoso documento, termo de não judicialização, para que pudesse ser implantado o novo formato de pagamento, o NPP, já incluindo o déficit de 2015 e 2018. Isso é muito importante porque muita gente ainda hoje não tem noção exata de que o déficit de 2015, que se diz que a gente paga, não é só o de 2015, é o de 2015 mais o de 2018, que ainda não estava sendo cobrado naquela época. Se estivesse sendo cobrado, a cada um de nós pagaria provavelmente 1,5 vezes o que estava pagando no déficit de 2015. Isso é fato, não ilação, tá bom? Então, a partir dessa funcionalidade, digamos assim, de trabalho em conjunto, para que tivéssemos um conjunto de problemas menor do que estamos tendo, o fórum sobreviveu e passou a atuar em mais frentes. E participavam do fórum, tá? Ativamente, participavam do fórum, tá? Não confunda com o grupo oficial da Petros. Participavam do fórum os conselheiros eleitos na Petros. E quem eram os conselheiros eleitos? Ronaldo Tedesco, Fernando Siqueira, Paulo Brandão e outros que agora me falta o nome. Esses participavam do fórum, ajudando a encaminhar soluções de acordo com o conhecimento e a expertise e muito grande conhecimento que cada um deles tem do trabalho da Petros. Então, eles ajudavam no entendimento, tá? No desenvolvimento das ideias. Essas ideias, uma vez consolidadas e, digamos assim, e pelo menos com maioria dentro do fórum, eram apresentadas ao grupo formal que fazia essa costura de um acordo com a Petros. GT, Petros, Petrobras, visando o equacionamento do déficit de 2015 e 2018 na Petros. Então, esse esclarecimento se faz necessário porque hoje esse grupo oficial não existe mais. Existe o fórum, tá? Existe o fórum, desta vez ampliado e muito ampliado, que se reúne semanalmente, tá? E agora se chama formalmente Fórum em Defesa dos Participantes da Petros e da AMS, em defesa dos direitos dos petroleiros. Muito bem, e deste fórum, agora ampliado, participam
como sempre participaram, a EPET, a ANBEP, o GDPAP, Grupo Técnico, que é um grupo técnico oriundo da GDPAP, os Cabeças Brancas, vários grupos, que tem vários grupos dos Cabeças Brancas, participa também o grupo Discrepantes, participa a ESAP e as três grandes federações, FNP, Sindimar ou Contimaf, né, o grupo maior que reúne os petroleiros marítimos, e a FOP. Neste contexto, hoje se trabalha na equalização ou melhor ideia ou melhor negociação que possa ser feito em torno da AMS, e também se trabalha e muito na solução dos problemas dos não repactuados ou do grupo de funções de confiança ou RGs que a Petros está tentando solucionar e que está em negociação. Então, a partir de hoje, a partir deste vídeo, eu vou trazer para vocês um consolidado daquilo que se discute no fórum, tá? Para que todos vocês tenham conhecimento do que está se trabalhando, do que está se discutindo. Mas é importante que cada um de vocês entenda uma coisa. A Petros, por exemplo, fez uma proposta. A Petros vem trabalhando desde o início do ano, internamente a Petros, numa solução dos problemas relacionados ao não reajustamento dos topados não repactuados e das funções de confiança. E muita coisa que oficialmente a Petros está discutindo, por ainda não ser uma solução, eu não vou poder apresentar, porque se trata de uma questão que ainda está em estudo, né? São questões que são sensíveis, não podem ser divulgadas, porque se divulgadas as pessoas vão entender que já é uma solução e não é. Mas dentro do limite do que é possível divulgar, eu vou trazer até vocês. Esse assunto está sendo... Então vamos lá. O assunto reajustamento dos não repactuados topados e das funções de confiança, RG ou FC, está sendo formalmente estudado pela Petros. A Petros vem trabalhando com todas as associações em reuniões informais para entender melhor essa questão e tentar atender a um conjunto maior de opiniões que vão levar à solução desse problema. Eu vou trazer aqui para vocês itens, questões, aspectos discutidos durante as reuniões do fórum que constam da ata de reunião do fórum. E a ata não traz um conteúdo explícito daquilo tudo que é tratado e discutido. Por isso, eu peço a vocês um pouco de calma, atenção, porque estamos tratando de um assunto importante, sensível, que não pode ser divulgado enquanto não houver uma decisão. E o que eu vou trazer aqui para você acompanhar é aquilo que é, digamos, possível de ser divulgado para você saber que muito em breve, talvez até o final do mês, no máximo no final do mês que vem, haverá uma solução para atender esse conjunto de colegas, na qual eu também me incluo, que, segundo as informações, gira em torno de 2.500. Ou seja, a Petros já estudava esse tema desde o início do ano, mas digamos que de 3 meses para cá é que ela resolveu tornar esse assunto um tema de discussão com todas as associações. Prestem atenção. Todas as associações que você conhece, que trabalham
que tem como princípio trabalhar em defesa dos direitos dos petroleiros aposentados e da ativa, são convidadas e fazem parte do grupo que discute esse assunto com a Petros. E vou mencionar para que você não perca de vista que você pode fazer gestão junto a cada uma dessas associações e pedir que eles também possam te esclarecer. Então, vamos lá. Quem é que participa junto a Petros na discussão da solução do reajuste dos topados não repactuados e funções de confiança ou funções gerenciais? A FNP, a FUP, Sindimar, a Ambep, a EPET, quem mais? O Grupo Discrepantes e vários membros de grupos cabeças brancas. Então, todas e também alguns representantes de sindicatos, propriamente dito, sindicatos. Além das federações, alguns sindicatos também estão nesse grupo. Então, é um grupo bastante grande, com gente que conhece muito do assunto, com gente que já foi diretor, com gente que já foi conselheiro da Petros. Então, esse grupo está junto com a Petros estudando de que forma a Petros pode resolver esse assunto sem ter que, eventualmente, recorrer a uma aprovação da Previc ou a uma mudança de regulamento que acabaria tendo que levar o assunto à discussão da Previc. Então, vamos entender que este tema é complexo, é difícil de solução, porque existem interpretações diferenciadas no Estatuto e precisam ser atendidas as premissas do Estatuto e do Regulamento da Petros e a legislação que regula a matéria em termos de Previc, a Agência Nacional de Previdência Complementar e tantas outras questões. Não é um tema fácil e também é necessário levar em consideração que nem sempre aquilo que poderia ser resolvido de uma maneira administrativa é possível, porque iria ou poderia contrariar determinadas questões de aspecto legal. E aí entra a questão que todo mundo já conhece, chamado termo de não judicialização. Esse termo que a Petros está exigindo para que promova o ajuste nesse particular problema, a Petros entende que seja necessário porque pode existir, e já existe, aliás, na Justiça, existem ações questionando esse problema. Aí você poderia me perguntar, Ângelo, mas se a Petros não estava fazendo, não é correto que a gente entrasse na Justiça e fizesse a demanda? Corretíssimo. Só que a Petros, para evitar que tenha mais problemas depois de uma solução que possa ser entendida por alguém que não é justa, continue ingressando na Justiça. É isso que ela quer evitar, é isso que ela declara como motivação. Podem existir outras? Com certeza, podem. Mas o que é importante saber é o seguinte: está se tentando uma solução, essa solução está prestes a ser encontrada e não podemos aumentar desmesuradamente o conjunto de ações que já existem na Justiça, em torno de 27 mil, e isso não significa dizer que Ângelo Cataldo está de acordo com o termo de não judicialização. Não, eu não estou de acordo e a maioria do grande conjunto de participantes do fórum entende que a melhor coisa que pode ser adotada é cumprir o regulamento. Mas a Petros diz que
o regulamento não é claro sobre esse tema e que precisa de uma segurança jurídica para poder implementar o reajuste. Então, estamos entre o inferno astral e a possibilidade de uma solução. Então, vamos lá. Já estamos com 20 minutos e como esse é um exercício que estamos fazendo pela primeira vez, certamente vai demandar. Agora, eu vou pedir para você encarecidamente uma coisa. Compartilhe este vídeo e os outros que eu vou fazer com o maior número possível de colegas para que todos possam ter um entendimento claro do que está acontecendo. Você vai dizer, pô, Ângelo, você passou 20 minutos e não disse quase nada a respeito do assunto. Era necessário para te esclarecer sobre o entorno dessas questões para que você pudesse entender melhor o que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Então, te agradeço muitíssimo por ter chegado até aqui. Reitero que quanto maior o número de pessoas que estejam inscritos no canal e não paga nada para estar inscrito, para estar informado, e quanto maior o número de pessoas que tenha conhecimento do tema, melhor para todo mundo, melhor para todos e mais oportuno será e mais efetiva será a solução dos nossos problemas. Um grande abraço, te vejo já já no próximo vídeo.